O texto que nós lemos aqui todos os domingos está lá em Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A vida humana, ela é completamente vulnerável. Hoje nós somos e nós temos, amanhã podemos não ter e não ser. Um pai pode perder um filho numa velocidade maior do que ele recebeu o filho. O pai pode estar celebrando, eu pego meu filho, o Nicolas agora, um bebê no colo, e eu olho para ele, ele é maravilhoso, ele é uma bênção, mas ele é frágil. A vida é frágil. Hoje você está aqui, você está bem, talvez você tenha um bom emprego, talvez você tenha uma perspectiva a curto, médio e longo prazo, talvez você tenha feito planos, mas todos esses planos podem não ser nada com um simples acontecimento. A morte de alguém pode desestruturar todos os teus planos. A perda de um emprego pode desestruturar todos os seus projetos. Uma doença que você descobre pode mudar completamente seu estado interior e tudo aquilo que você pensou a respeito da vida. A vida, ela é vulnerável, a vida, ela é de uma delicadeza que nós não conseguimos compreender. É por isso que quando o sábio Salomão começa a avaliar a vida, ele diz: a vida é como um sopro. Hoje nós temos, hoje nós somos, hoje nós vamos, mas amanhã podemos não ir, não podemos ter, inclusive não ser. E diante dessa fatalidade da vida, Jesus compara aí esse acontecimento, essa verdade da vida como tempestades que batem contra a gente. É a tempestade, é a chuva, é o granizo, é o vento, as chuvas torrenciais que podem abalar a estrutura de toda a geografia ao nosso redor, de todo o ambiente que nos cerca. Mas Jesus diz que aquele que ouve suas palavras e as pratica, não estará isento da fatalidade da vida, mas terá estrutura para suportar as mudanças ao seu redor. Ou seja, pode acontecer o que acontecer, pode haver tempestades, pode haver vento, pode haver chuva, tudo pode mudar. Eu posso perder o emprego, posso ter uma doença, posso perder alguém que eu amo. Inclusive, se eu morrer, tudo isso não mudará pelo fato de eu ouvir e praticar as palavras do Senhor, mas eu passarei por tudo isso e estarei do outro lado em pé. É por isso que nós temos tantos planos B. Porque se isso não der certo, eu faço aquilo ali. Mas para que você execute um plano, o sujeito precisa estar vivo para praticar o plano. Se você não estiver vivo emocionalmente, se você não estiver vivo espiritualmente, se você não estiver vivo fisicamente, você não terá chance de praticar o plano B. Agora, Jesus diz que só fica em pé depois da tempestade, só fica em pé depois do vendaval, aquele que está ancorado aonde? Nas palavras do Senhor. Ancorado no quê? Nas verdades do Senhor. Quando Jesus está caminhando sobre o mar, tem uma tempestade acontecendo, de repente Jesus aparece caminhando sobre as águas. Então todos olham, ficam com medo, porque pensam que é um fantasma. Então Pedro diz: Senhor, se és tu, que o Senhor mande que eu vá até ti. E Jesus diz: vem. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. De repente Pedro começa a afundar. Por que Pedro afundou?
Porque Pedro ficou vulnerável às tempestades. Pedro não estava andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre as palavras do Senhor que diz: vem. Enquanto caminhamos sobre as palavras do Senhor, não há circunstâncias externas que nos impeçam de prosseguir. Mas quando nós começamos a caminhar pelas circunstâncias ao nosso redor, toda essa vulnerabilidade da vida nos engole. Então toda essa série foi para dizer para você assim: volta para a palavra. Nós estamos terminando 2022 e eu não vou perguntar para não constranger, mas quantos aqui que tem mais do que 2 anos de fé e nunca leram a Bíblia inteira uma só vez? Não, vou aumentar. 2 anos é pouco, você ainda é novo convertido, é um bebê na fé. Então vamos aumentar, você que já tem 5 anos de fé, quantas vezes você leu a Bíblia inteira? Buscando na palavra de Deus princípios para a vida. Não, 5 ainda é pouco, você é uma criança na fé com 5 anos aí, então 10 anos, você que tem 10 anos de fé. Quantas vezes você se debruçou sobre a palavra de Deus, não para ter argumento, para discutir com alguma pessoa de outra religião que bate no teu portão. Não para ficar se gabando nas redes sociais do seu grande conhecimento, mas de buscar nas Escrituras verdades que podem transformar sua vida e a vida da tua família. Nós temos dito aqui que a maioria das mães não precisariam pedir milagres pelos seus filhos se tivessem criado seus filhos segundo a palavra de Deus. Muitos maridos e mulheres não precisariam pedir milagres para os seus casamentos se tivessem construído seu casamento segundo a palavra de Deus. Ou seja, a maioria dos milagres seriam dispensáveis se nós tivéssemos ouvido a palavra de Deus. E é por isso que eu estou aqui, há 5 domingos, 4 e outro, o Marco me substituiu aqui, gritando para você: ei, que sua vida não seja um castelo de areia, porque Jesus disse que aquele que ouve e não pratica é como alguém que constrói uma casa bonita, porém sobre areia. Quando vem a chuva, o vento, a tempestade, a casa está vulnerável às circunstâncias externas e ela cai. Agora, quando Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, nós podemos dizer que toda a palavra de Deus é inspirada por ele. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar Jesus embutido nas Escrituras. Nós vamos encontrar princípios. Existem coisas do Antigo Testamento que nós não temos mais que praticar, porque elas foram cumpridas em Cristo. Mas mesmo aquelas que venceram por caducidade, que não são mais vigentes no tempo da graça, mesmo estas, dentro delas existem princípios que, se nós soubermos captar, se nós dermos ouvido ao Espírito para captarmos, nós construímos uma vida cheia de significado. Mas quando nós olhamos para essas palavras de Jesus, aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus está falando a respeito de um sermão que ele está concluindo, que é o Sermão do Monte. E é por isso que nós voltamos para o Sermão do Monte. E durante todos esses domingos nós estamos extraindo sentenças, verdades sobre elas. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero falar 6 sentenças que estão ali no Sermão do Monte, que você vai poder acompanhar comigo aí. Então, vamos lá. Primeira sentença. Temos que jejuar. Dá para você falar isso para o seu irmão que está do teu lado aí? Fala assim, você tem que jejuar. Pastor, mas como assim eu tenho que jejuar? Olha o que está escrito no verso 16. Quando jejuardes. Aí ele vai dizer que nós não devemos jejuar para mostrar para os outros, para termos um rosto afligido. E aí, por conta disso, muita gente assim, ó, ela está jejuando. Aí ela chega e fala assim, irmão, vamos almoçar? Não, obrigado. Mas por que você não quer almoçar? Não. A Bíblia diz que não pode contar, né? Então... Come aí, irmão, fiz um arroz e feijão gostoso aqui. Não dá para comer hoje. Eu tenho um compromisso, a pessoa nem sai de casa. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo sobre pessoas que jejuavam e usavam esse jejum como uma expressão de promoção pessoal e como se eles fossem melhores do que aqueles que não jejuavam.
Todas as vezes que nós falamos de jejum na igreja, e eu tenho constatado isso aqui nessa comunidade, eu não vou nem fazer aquela brincadeira de que não, aqui não acontece, não, é aqui mesmo, estou pregando é para vocês mesmo. Vamos ter um jejum de uma semana, aí você chega para o irmão e fala assim, irmão, você está jejuando qual refeição? Estou jejuando feijão. Só feijão? Não, só feijão, cortei só feijão. Estou jejuando série do Netflix. Estou jejuando doce. Irmão, tudo isso é válido como propósito, mas quando é que você vai começar a jejuar de verdade? Quando é que você vai começar a cortar a refeição quando você for jejuar? Porque isso era o jejum. Jejum é abstenção de alimento. Você pode fazer um jejum parcial? Pode. Você pode fazer um jejum de tirar certos tipos de alimento, mas quando é que nós vamos começar a amadurecer na fé? De entregar para o Senhor. Mas pastor, para que eu faço isso? Se você for ler durante todas as escrituras, isso é um ato de fé do início das escrituras até o final. Mas se eu pudesse dar um argumento para você, o jejum aumenta a tua fé. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, os discípulos estão ali expulsando demônios, eles não estão conseguindo expulsar um demônio, e Jesus chega e fala, e Jesus expulsa o demônio, eles perguntam por que eles não puderam, e Jesus diz, essa espécie só sai com jejum e oração. Espécie do quê? De demônio? Não, porque o demônio sai em nome de Jesus. O que sai com jejum e oração? A incredulidade. Jesus adverte os homens de pequena fé. O problema não era o demônio, não existe demônio mais forte ou mais fraco, que dependendo da tua força, do teu poder, da tua consagração, o demônio sai, porque não é a nossa força que expulsa um demônio, o que expulsa um demônio é o nome de Jesus. O que sai com o jejum? A sua incredulidade, para diante de qualquer demônio, você ter coragem de dizer, sai em nome de Jesus. Porque Jesus adverte que eles não estavam expulsando o demônio, porque eles tinham pouca fé. Quando nós jejuamos, não é uma questão de sacrifício. Eu quero te encorajar essa semana a ouvir todos os podcasts que tiver sobre jejum com o pastor Luciano Subirá. Ele está escrevendo um livro sobre isso, e agora ele lançou um livro sobre o jejum. Tem lá um podcast dele com o pastor Eibe explicando todos os benefícios, inclusive para a tua saúde, de aprender a jejuar. Mas o fato é que nós deveríamos estar mais compromissados com isso. Nós falamos em jejuar, a pessoa às vezes acorda de manhã, perde o café da manhã, corre, quando ela vai ver, é meio-dia, ela não comeu nada. Porque passou o tempo, acabou não dando tempo de tomar café. Alguém aqui já pulou o café porque não deu tempo, acordou atrasado? Levanta a mão assim, ó. Acordou cedo, não deu correndo, você falou, vamos, deixa o café para lá. Não, eu tomo café na rua. Aí você não chega no lugar, não dá tempo também. Aí você não come, até 1h da tarde. Aí você fala de fazer jejum. Eu não aguento ficar sem café, eu preciso porque eu trabalho. Eu preciso porque eu trabalho, se eu não comer eu vou desmaiar. Não vai não, irmão, tem muita gordura aí para queimar no seu corpo. Tem muita gordura aí que seu corpo vai fazer autofagia, vai comer a gordura do próprio corpo, vai fazer bem para você, irmão. Você vai dar uma emagrecidinha. Seus pensamentos vão fluir. Pastor, mas dói muito minha cabeça. Eu fico, lógico, os 3 primeiros dias o seu corpo está descontaminando. É normal, não dói a cabeça porque você está com fome. Tá? Dói a cabeça porque seu corpo está contaminado e aquela contaminação está saindo. Você aguenta, irmão. Pelo menos um dia, comece a pôr aí na sua rotina, jejuar pelo menos um dia por semana. Comece jejuando pelo menos metade de um dia. Entrega uma refeição para o Senhor. A Bíblia diz, quando jejuardes, ele não está dizendo se jejuardes, ele não está dizendo se um dia você pensar em jejuar, faz assim, 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 ele está dizendo quando jejuardes, ele já esperava que nós, como seus filhos, um dia nós separássemos tempo para crescer na fé, para aumentarmos a nossa vida cristã tem que ser recheada de princípios, de doutrinas que nos fortalece, amém queridos? Segunda sentença, uma vida estruturada é uma vida que compreende a eternidade, pois sabemos qual é o prazo de cada ação e sabemos onde está o nosso tesouro. O nosso tesouro está no céu. O cristão que vive a vida sem colocar na equação a eternidade, ele vive uma vida miserável. Paulo diz, aquele que espera do Senhor somente para essa vida é o mais miserável de todos os homens. Ele não está dizendo que nós não podemos esperar do Senhor para essa vida. Ele diz que aquele que espera só para esta vida é o mais miserável dos homens. Se sua vida de fé
ela se resume ao que você precisa para agora. Se você vem aqui para a igreja, porque você quer ter um casamento melhor, uma casa melhor, você quer ter a sua saúde melhor, você quer ter suas emoções melhoradas. Se você quer isso, não tem problema. Mas se você quer só isso, você é miserável. E miserável no sentido de pobre. No sentido de viver uma vida muito aquém do que o Senhor quer que você viva. Se sua vida não compreende a eternidade, ou seja, você está construindo algo para apresentar para o Senhor. A Bíblia diz que um dia nós chegaremos diante do Senhor e nós colocaremos todas as nossas obras para serem queimadas. O cristão, ele não é salvo por obras, mas ele é salvo para as boas obras. Ou seja, a partir do momento que somos salvos, a construção que fazemos diante do Senhor com aquilo que fazemos, ele tem um peso e um reflexo eterno. Eu já fiz essa comparação para você aqui na igreja. Se eu te dissesse, ei, viva o próximo dia, como você viveria o próximo dia, se você soubesse que esse próximo dia vai determinar como você vai viver os próximos 100 anos. O jeito que você viver amanhã vai determinar os seus próximos 100 anos. Você vai ganhar 100 anos de vida para viver, a partir de depois de amanhã. E esses 100 anos serão resultado de como você viveu esse único dia. Se você viver esse único dia de maneira a obedecer os princípios, a viver de uma maneira que construa algo, de influencie pessoas, de realmente seja um reflexo de Cristo, você vai viver 100 anos de forma maravilhosa. Mas se você viver o seu próximo dia de forma desleixada, abandonando princípios, vivendo somente a sua vontade, você vai viver os outros 100 anos de forma miserável. Como que você viveria o dia de amanhã? E se eu te disser que essa proporção de um dia para 100 anos é uma proporção muito maior do que sua vida toda para a eternidade? E a Bíblia diz que naquele dia as pessoas que vão entregar suas obras vão queimar como madeira, palha e feno, ou seja, obras que não valem nada. E eles vão entrar para a glória como salpicados pelo fogo, sofrendo prejuízo. Ou seja, está dizendo, vai ser salvo, mas vai ter prejuízo para a eternidade. Ninguém está falando de salvação, a salvação é pela graça, o Senhor nos salvou, é gratuito, você não precisa pagar nada, não tem o que possa ser feito para que Deus te ame mais, e não tem nada que você faça que faça Deus te amar menos. Ninguém está falando do amor de Deus que me alcança e me salva e me resgata do inferno. Nós estamos falando que a nossa vida, ela não vai acabar quando eu morrer. Existe uma vida para a eternidade. Quando Jesus estava pregando uma palavra dura, um sermão difícil, as pessoas começaram a ir embora. E de repente, os discípulos chegaram para Jesus e falaram, ei, mestre, maneira, que está muito duro o seu sermão. E Jesus diz, vocês querem ir embora? Podem ir também. E eles respondem, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando Jesus entra na nossa vida, a diferença de outras religiões ou de outras formas de ver a vida é que Jesus nos dá esperança de uma vida eterna. Não é uma vida eterna da qual nós ficaremos em cima de uma nuvem com uma auréola na cabeça, nos divertindo com o cabelo cacheado e loirinho. É uma vida para ser vivida, com função, com projeto, com Deus estabeleceu o seu reino para que nós possamos governar pela eternidade. Ou seja, o jeito que você vive aqui, essa vida, vai determinar como você passará a eternidade. Se você quer ter uma vida estruturada, que aguenta as tempestades, amplia a tua visão. Tira a tua visão do agora. Quando você olhar para frente, que você possa ver além da morte. A morte não é o fim. Um cristão, quando ele olha para a morte, ele entende que a morte é uma transição, que a morte ela é a passagem que nós saímos daqui de longe para passarmos para perto de Deus, que nós abandonamos o corruptível e somos envolvidos pelo incorruptível, que nós abandonamos o temporal e passamos para o eterno. Se o cristão ele vive com essa perspectiva, ele não é mais envolvido pelas angústias das circunstâncias. Terceira sentença, a forma que enxergamos as coisas revelam o nosso interior.
Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, ele vai dizer, se seus olhos, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti está são trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está dizendo? Que a forma que eu enxergo o mundo revela o meu interior. Se os meus olhos são bons, isso é a clareza de que o meu interior é bom. Mas se a forma que eu enxergo o mundo é ruim, isso revela que o meu interior é ruim. Às vezes o que precisa mudar ao teu redor não são as circunstâncias, mas é o seu interior, para que você aprenda a olhar de outra forma. Às vezes o que está te incomodando, às vezes o problema que você está passando, ele é muito mais um problema seu do que um problema externo. Se você aprendesse a se ouvir, no aconselhamento, o maior exercício que eu tenho que fazer para conseguir abençoar as pessoas no aconselhamento é a arte de ouvi-las. Porque as pessoas vão falando e já está tudo claro qual é o problema. O problema está ali, está claro nas próprias palavras dela, mas ela não consegue enxergar, porque o olhar dela aponta para um problema externo. O trabalho que eu estou está ruim, o Brasil está uma porcaria. Meus filhos não são como os filhos do fulano, meus filhos são um problema. Tudo que eu faço dá errado. Minha vida está uma droga. Aí você chega para a pessoa e diz assim, deixa Deus transformar o teu interior. O que vai mudar? Se Deus mudar meu interior, não vai mudar nada. Não vai mudar o fato de que meu marido é ruim, não vai mudar o fato de que meu trabalho é ruim, não vai mudar o fato de que o Brasil é ruim. Aí você diz, não, vai mudar sim. Não vai, porque fato é fato. E nós vivemos no tempo da pós-verdade, onde o seu fato é teu fato. É a minha verdade. Cada um tem sua verdade, cada um enxerga o mundo do jeito que quer. Por isso que está impossível nossos debates. Por isso que durante a política foi impossível os debates, porque cada um enxerga o mundo por uma lente diferente. Então está todo mundo olhando para o mesmo lugar, mas cada um está vendo uma coisa diferente. Aí um fala, é pôr do sol. A outro fala, não, é nascer do sol. Mas olha ali, o sol está pela metade ali, então, está se pondo. Aí o outro fala, não, está nascendo. Cara, você não está louco, você não está vendo que está se pondo? Cara, você não está louco, não está vendo que está nascendo? Porque a forma que nós enxergamos as coisas é completamente diferente. E por que enxergamos diferente as coisas? Porque nós enxergamos a partir daquilo que temos interiormente. Entende? É por isso que é quase impossível uma discussão de alguém que é de direita com alguém que é de esquerda. Porque alguém que é de esquerda enxerga o mundo através do seu interior, que foi moldado para enxergar o mundo a partir daquela perspectiva. E você que enxerga o mundo e que é de direita, você enxerga o mundo segundo a sua perspectiva, que está baseada no teu interior, na construção que você tem ao longo da sua vida. E por isso que você acha um absurdo o que a pessoa pensa, um absurdo o que você pensa. Por que você está falando isso, pastor? Para te mostrar que talvez tenham coisas na sua vida que precisam ser transformadas a partir do seu interior. Existem coisas no seu casamento que só vão mudar quando você deixar Deus transformar aquilo que foi construído dentro de você. A forma que você se relaciona com a sua esposa talvez vai mudar, não quando a sua esposa mudar, mas quando você deixar Deus transformar o que você sabe sobre casamento. Talvez o seu relacionamento com o teu pai, o seu relacionamento com o teu marido, só vai mudar a partir do momento que você deixar Deus te reconstruir. Porque como você aprendeu na tua casa, o relacionamento do teu pai não foi exemplo. O relacionamento da tua família não foi exemplo. Então você tem dentro de você uma construção corrompida a respeito de família. Quando você olha para a tua família, o reflexo de sua visão é o que foi construído dentro de você. Ou seja, deixa Deus transformar o teu interior e o teu olho será luz. Vão revelar o interior curado, que Deus pegou e Deus mudou. Ele mudou a sua
expectativa, a sua perspectiva de pai, porque ele agora passou a ser a visão perfeita de pai, ele passou a ser a visão perfeita de homem, ele passou a ser a visão perfeita de marido. Quando ele cura o teu interior, o jeito que você enxerga as coisas começa a mudar. Aí você entende porque tem alguém que está feliz, que está prosperando, que tem as mesmas circunstâncias externas de você, que está vivendo uma vida péssima e está sofrendo. Hoje você possa fazer uma análise de como você enxerga a vida. Se você sair daqui dizendo assim, nossa, está tudo difícil, está tudo ruim, nada dá certo, você fala assim, hoje nós lemos na palavra que os olhos são a lâmpada do corpo, eles revelam o meu interior. E o meu interior está se revelando como um interior turvo, sujo, corrompido. E aí o que você faz? Arranca os olhos fora? Não. Muda o teu interior para que seus olhos revelem um novo interior. Amém? Quarta sentença. A riqueza pode se opor a Deus no caminho. Nesse caso, não será possível seguir os dois simultaneamente. Vou repetir. A riqueza pode se opor a Deus no caminho. Nesse caso, não será possível seguir os dois simultaneamente. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se voltará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Queridos, essa questão da riqueza é algo que nós precisamos conversar. Olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 6, verso 9 e 10. 1 Timóteo. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pastor, é pecado ser rico? Não. Mas ele está dizendo que é perigoso querer ficar rico. Mas como é que eu posso lidar com esse paradoxo? Se você vive uma vida de princípios, se você é generoso, se você é alguém que cresce em tudo que você faz, se você vive uma vida de excelência, se você não é acomodado, se você busca conhecimento, é inevitável a riqueza te alcançar. Se você acordar mais cedo que todo mundo, fazer aquilo que ninguém quer fazer porque é cansativo, se você fizer aquilo que dói, se você se aprofundar nos estudos, se você não se acomodar com aquela realidade que você está vivendo, mas querer transcender aquela realidade, é inevitável que a riqueza vai te alcançar. Mas a riqueza te alcançou como resultado de alguém que vive por princípios. Agora, quando você busca a riqueza como fim, você vai passar em cima de princípios. Você vai se corromper. Você vai aceitar suborno. Você vai aceitar andar por caminhos que Deus não aprova. Você vai aceitar ir por caminhos onde Deus não está. Porque a riqueza se tornou sua busca final. Quando sua busca é pela excelência, quando a sua busca é por viver uma vida que glorifica a Deus, é inevitável. Eu não conheço ninguém que é diligente, que é disciplinado, que acorda mais cedo, que lê, que busca, que estuda, que investe em conhecimento. Eu não conheço pessoas que fazem isso diligentemente todos os dias, mesmo quando as coisas não dão certo, e elas continuam fazendo, elas não desanimam. Uma hora ou outra, elas serão alcançadas pela prosperidade. Porque ela está vivendo uma vida de princípios. Mas aqueles que vivem atrás do dinheiro, elas vão ignorar os princípios. E quando elas ignorarem os princípios, elas estão trocando Deus pelas riquezas. Elas estão trocando sua família que Deus deu pelas riquezas. Elas estarão trocando o chamado de Deus pelas riquezas. Elas estarão trocando os princípios de Deus pelas riquezas. E quando isso acontecer, quando o dinheiro se transformar em um Deus, você terá que escolher a quem você serve. Entenda algo, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Quando o dinheiro ele me serve, quando o dinheiro ele cumpre o propósito pelo qual Deus colocou na minha vida, ele é
maravilhoso. Mas quando eu sirvo ao dinheiro, quando o dinheiro determina os próximos passos da minha vida, ele é um péssimo senhor. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer que alguém pode não ter o dinheiro e ainda ter o amor a ele, ainda ter a raiz de todos os males. Você entende isso? Então, se um dia o dinheiro tentar se opor, se você perceber que todos os seus planos são feitos baseados no dinheiro, talvez o Deus que você esteja servindo não é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja Mamon. Penúltima sentença. A cura da ansiedade é fruto do exercício de compreender o compromisso de Deus em cuidar de nós. Esses dias eu tenho vivido muito esse princípio. Olha o que está escrito em verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quer um exercício para você vencer a ansiedade? Pense assim: eu sou mais importante que os pássaros, e Deus cuida dos pássaros. Ele também cuida de mim. Eu sou mais importante que as plantas, e Deus cuida bem delas, e Deus também cuida bem de mim. E deixa eu dizer algo para você: a ansiedade, ela é um produto tão terrível, ela produz algo tão terrível dentro de nós, que às vezes nós não temos nem o problema, mas a ansiedade faz a gente pensar que a gente tem. Então, acredite, a ansiedade não vai ir embora quando você conquistar o emprego que você está orando. Acredite. Eu passei por muitas etapas da vida. Não, eu quero melhorar, melhorei. A ansiedade continuou. Não, agora eu quero ver se eu consigo uma estabilidade, para ver se a ansiedade vai embora. Eu consigo a estabilidade, a ansiedade não vai embora. Não é porque eu preciso ganhar mais, tem que começar a sobrar, porque não está sobrando. Eu estou ansioso porque não está sobrando. Aí começa a sobrar. A ansiedade continua lá. E você percebe que a ansiedade não tem fim. Você pode ter tudo o que você sempre sonhou, e a ansiedade vai continuar consumindo o teu coração. Ou seja, a ansiedade, ela não é resolvida quando eu tenho o que eu quero. A ansiedade, ela é resolvida quando eu começo a confiar que o Senhor cuida de mim. Hoje eu tenho, se amanhã eu não tiver, Ele cuida de mim. Se amanhã eu tiver mais, Ele cuida de mim. Se amanhã eu não tiver de novo, Ele cuida de mim. Se amanhã eu tiver o que eu quero, Ele cuida de mim. Se amanhã eu não tiver o que eu não quero, Ele cuida de mim. Aonde eu tiver, Ele está no controle de toda a situação. E você começa a descansar no cuidado do Senhor. Você começa a descansar não nos milagres, você começa a descansar no cuidado. Faz muito tempo que eu não cito essa canção, que o Nenê falou assim, que se tornou marca das minhas pregações, né, Nenê? Esse é um exercício de fé que eu faço. Todas as vezes que a ansiedade bate, eu começo a lembrar de tudo que o Senhor já fez por mim. Feche seus olhos por um segundo. Eu quero que você lembre pelo menos aí de um milagre que Deus fez na sua vida. Só um. Agora abre os teus olhos. Conseguiu? Quem conseguiu lembrar de um milagre, levanta as mãos. Tem uma canção da harpa cristã que diz: conta quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conta todas, mas conta de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Ou seja, tá difícil?
Olha para o que Deus já fez. O Deus que fez, Ele continua fazendo. O Deus que agiu quando você precisava, Ele continua agindo agora. Ele vai sempre agir. Ele não cuidou de você e te abandonou. Pode até uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, mas eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque tem o seu nome gravado na palma das minhas mãos. O Senhor cuida de você. A vitória contra a ansiedade está em olhar para o Senhor e saber que Ele nos ama e Ele fez um compromisso de cuidar de nós. Se for para o Senhor Jesus, pode dar a sua melhor salva de palmas. Não existe nada mais sereno do que o dormir de um bebê. Você pega ele no colo, está dormindo, sem preocupação nenhuma. Nem sabe que tem conta para pagar amanhã. Está tranquilo. Aí ele começa a crescer, que nem a idade do Antônio, assim, está tranquilo ainda, não quer nem saber de nada. Até o Davi, 9 anos de idade, só quer saber de se divertir. Ele não está nem preocupado se tem que trocar de carro, se não tem que trocar de carro. Ele não está preocupado se vai ter comida amanhã, que tipo de carne é que você vai comprar. Não está preocupado com nada disso. Sabe por que eles não estão preocupados? Porque eles confiam no pai deles. E Jesus disse, nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. E por último, buscar o reino de Deus e sua justiça é a chave para desfrutar de suficiência. Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu fiquei meditando muito nessa última sentença, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu fiquei pensando, o que era buscar o reino de Deus? Já ouvi tanto sobre buscar o reino de Deus, e eu falava assim na minha oração, Senhor, eu quero buscar teu reino. Eu quero buscar o teu reino, Senhor. Não, primeiro de tudo você vem para a igreja, aí depois Deus acrescenta tudo, isso é buscar o reino. Será? Não, primeiro de tudo você faz sua obra ministerial, e aí Deus acrescenta o resto. Será? Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, olha o que Jesus diz, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E justiça, olha o que diz, vou fechar o raciocínio, João 16, do 7 ao 11, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Jesus diz, ei, buscai o meu reino e a minha justiça. A palavra responde a palavra. Nós não respondemos a palavra com o eu acho, com o eu penso. A palavra tem resposta para a palavra. Quando Jesus buscar, pois em primeiro lugar o meu reino, Jesus está dizendo, primeira coisa que você faz é olhar para dentro de você e encontre lá o meu governo sobre a sua vida. Encontre o meu reino em você e se entregue a ele, porque nós queremos um rei que governe o Brasil, mas nós não queremos um rei que governe a minha vida. Vem Jesus, governa o Brasil, nós não aguentamos mais tanta corrupção, e Jesus está dizendo, ei, para de orar, para que meu reino venha sobre o Brasil, porque em primeiro lugar, você deve buscar o meu reino, e o meu reino não é visível, ele não está aqui, e não está ali, e não está lá, ele está dentro de você. Se você quer ver o reino de Deus se manifestar, ao ponto de você viver suficiência, você tem que encontrar o trono dele dentro de você, e dizer, Senhor, tu governas sobre a minha vida, as minhas ações, os meus passos, a minha visão, o meu modo de agir, o meu modo de me conduzir, os meus planos são conduzidos pelo Rei que habita em mim, e minha vida é um reino dele, a minha vida é o trono dele, a minha vida é a manifestação da vontade dele. E justiça, ele diz, eu vou para o Pai, e eles não me verão mais. O que Jesus está dizendo, que o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça. Como que o Espírito Santo convence o mundo da justiça?
Ele convence o mundo da justiça quando ele consegue fazer que a sua vida seja uma manifestação da justiça dele. Olha a promessa, preste atenção. Eu busco o reino de Deus dentro de mim e digo: Senhor, governa a minha vida. E que o meu viver seja uma manifestação da sua justiça. Ele diz que se assim for, haverá acréscimo na minha vida. Então buscar o reino de Deus não é um compromisso que eu coloco na minha agenda. Essa semana tenho que prosperar, então eu tenho que começar buscando o reino de Deus. Então a primeira coisa que eu vou fazer no dia é alguma coisa que seja do reino, porque aí ele faz que o meu dia seja próspero. Tudo isso é verdade, você pode prosperar se você começar seu dia orando, você pode ter um dia maravilhoso se você começar lendo a Bíblia. Isso é um exercício incrível, mas não haverá acréscimo por causa disso. Haverá acréscimo quando você acordar pela manhã e falar: Senhor, mais um dia para que o Senhor governe, mais um dia para que o Senhor reine, mais um dia para que a minha vida seja vivida na Tua justiça, mais um dia para que eu viva e as pessoas vejam o Senhor através de mim, mais um dia para que eu viva e os meus planos sejam feitos segundo a Tua vontade. Senhor, mais um dia. E se você acordar e as suas ações, o seu comportamento, os seus passos forem guiados pelo Rei que habita em você, existe uma promessa. Ele vai acrescentar tudo o que você precisa. Eu respondi um cliente do jeito que ele não gosta. Senhor, me perdoe pela forma que eu falei com você. Eu falei com a minha esposa de um jeito que o rei não gosta. Minha esposa, me perdoe, eu não deveria ter falado assim com você. Eu falei com os meus filhos de um jeito que o rei não quer. Eu me arrependo diante do Senhor e peço perdão para os meus filhos. Eu agi de forma incoerente com a vontade do rei. Eu me arrependo e volto para a vontade do rei. Se você começar a construir sua vida segundo a vontade do rei que habita dentro de você, haverá acréscimo. Como é que eu vivo acréscimo de Deus? Como é que eu posso viver suficiência de Deus? Simples. Passa a direção para ele. Eu lembro que um cliente chegou na minha oficina muitos anos atrás e ele queria deixar um caminhão novo. E ele falou assim: você arruma o caminhão? E eu disse para ele: arrumo, mas aqui na minha oficina não dá para entrar com ele. Ele falou: não, vou deixar a chave aí, você leva onde você quiser. Eu pensei assim: beleza, né? Eu peço para algum amigo, dirijo o caminhão, conheci outros amigos que tinham um espaço grande. Falei: eu levo o caminhão e arrumo lá. Pode ficar tranquilo, deixa a chave aí. O cara parou o caminhão lá e foi embora. Não arrumei ninguém para dirigir o caminhão para mim na época. Não conhecia o pastor Celinho ainda para dirigir para mim. Entrei no caminhão e falei: não, eu vou levar esse caminhão até o lugar. Irmão, eu fui a 15 por hora. Eu atravessei a cidade, não conseguia mudar de marcha. Fui em primeira o caminho inteiro. Andava, aquele caminhão parado na subida, vazio, parecia que estava carregado, com toda a carga máxima. Subindo a subida, um monte de gente buzinando atrás, caminhão vazio, não tinha nada. Por que eu estava caminhando? Eu não sei dirigir caminhão. Queria ter um amigo que sabe dirigir, que fala: dirige para mim esse caminhão para a gente chegar rápido no lugar. Fui um trajeto que eu podia fazer em 5 minutos, eu fiz em 1 hora quase. Devagarzinho, no meio da rua, parando o trânsito todo. Eu não sabia dirigir. Talvez você esteja vivendo assim. Uma subidona, potencial para ir bem mais longe, mas não consegue. Não sabe dirigir tua vida. Dirige mal. Sua vida parece um carrinho de bate-bate. Você sai de um problema, arruma outro. Parece que o seu prazer é bater. Seu prazer é ficar dando volta. Não consegue andar pelo caminho. Não sabe dirigir tua própria vida. Está na hora de você sair, sentar no banco do passageiro, dar a chave na mão de Jesus e falar assim: a partir de agora é contigo. Tu governas minha vida. E se o Senhor governa a minha vida, eu vou chegar onde precisa ser, onde eu preciso chegar. Eu vou ir onde eu preciso ir. Mas quando Deus governa, é do jeito dele e não do teu. Você vai precisar se arrepender do seu jeito, segurar teu ímpeto. Não é da tua vontade. Nem tudo tem que te agradar. Nem tudo tem que ser do jeito que você acha, no tempo que você acha, é no tempo dele, na hora dele. E você humildemente vai se submeter à vontade dele. E haverá acréscimo na sua história. Amém, amados? Vamos ficar em pé? Não, nós colocamos o ar aqui, mas o ar está insuficiente, vai ter que aumentar as máquinas, então eu peço que os irmãos continuem orando. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que você, mesmo com tudo isso, você está aqui para ouvir a voz do Senhor.
Senhor, muito obrigado por sua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos tanto, tanto, tanto viver uma vida que te glorifique, Senhor. Senhor, eu fico muito feliz em saber que sua palavra abençoa a vida de tantas pessoas, mas eu fico muito mais feliz quando o Senhor fica feliz com aquilo que nós temos ministrado, porque nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que quando nós vivemos segundo a sua vontade, nós desfrutamos do seu cuidado, do teu amor, Senhor. Eu quero ver esses irmãos vivendo uma vida segura em ti, uma vida de paz, uma vida de quem desfruta do teu cuidado, Senhor. Nós queremos viver uma comunidade que, sendo madura, desfruta, Senhor Jesus, de bênçãos infindáveis. A tua palavra diz que as suas bênçãos, elas enriquecem e elas não acrescentam dores. Está na hora, Senhor Jesus, de nós nos levantarmos como um exército de pessoas que são governadas por ti, que abandonam toda a religiosidade, que querem construir uma vida cheia de regras, para se sentirem seguras. Nós não nos sentimos seguros nas regras, nós nos sentimos seguros em ti, porque o Senhor sustenta a nossa história, o Senhor sustenta nosso coração, o Senhor sustenta as nossas emoções, o Senhor sustenta os nossos planos, o Senhor sustenta a nossa confiança. Quero muito que você faça a sua oração nesse momento. Se Deus falou com você, faça a sua oração. Talvez em alguma sentença dessa que foi dita, você disse: essa sentença foi certeira para o meu coração. Então é o tempo de você falar com o seu Deus, do seu jeito, da sua forma. Você não precisa de liturgia para falar com Ele, Ele é teu Pai. Mas pastor, Ele é o juiz, mas esse juiz é seu Pai. Mas Ele é o rei, esse rei é teu Pai. Talvez você tenha tido crises de ansiedade essa semana, sentiu seu coração palpitar, sentiu uma descarga de adrenalina no teu corpo, você não conseguiu dormir direito essa semana, as preocupações invadiram o teu coração, e por mais que você racionalizasse o problema, você não conseguia se desvencilhar dessa angústia. Hoje, como salmista, você vai dizer à sua alma: porque te abate, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que você possa dizer: ei alma, você tem um cuidador especial, chamado Jesus Cristo. Talvez você tenha feito planos, e você está agora pondo toda a tua confiança na próxima etapa da tua vida. Você está dizendo: ei, se isso der certo, as coisas vão mudar. Se eu conseguir conquistar isso, as coisas vão ficar melhor. Eu quero te encorajar essa manhã a trocar a sua esperança e dizer: ei, mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, todavia eu aguardarei e esperarei no Senhor. É nele que eu ponho a minha confiança. Não existe nenhum acontecimento no futuro que me traga mais esperança do que o fato de que o Senhor cuida de mim.
num dos dias que eu estava com o coração muito ansioso, eu ouvi a letra dessa canção. E eu falei: Senhor, Tu tens poder para acalmar o mar. Acalma a tempestade do meu interior. Existe uma canção chamada Fogo Nunca Dorme, do Alessandro Vilas Boas, que ele diz: existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E ele diz: e a minha vida Ele governa. Vou repetir: existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E esse Deus que está rodeado de anjos, colocado num alto lugar, que governa o universo, esse Deus que controla todos os aspectos da natureza, que colocou todos os astros no seu lugar, o Deus que fez o universo, que fez a distância perfeita entre o Sol e a Terra, o Deus que pôs uma lua para ficar em volta da terra, que possa trazer luminosidade à noite, o Deus que separou os animais, o Deus que colocou o limite no mar, o Deus que fez todas essas coisas, que tem poder para todas as coisas. Ele reina sobre mim e a vida. Ele tem poder de fazer todas as coisas. Senhor, nós declaramos a nossa confiança em Ti e saímos daqui descansados, porque sobre nossa vida o Senhor governa. Nós vamos encerrar essa reunião, mas antes de encerrar, eu quero convidar os líderes para vir aqui à frente, porque eu sei que todo culto tem pessoas que precisam de oração, outras que querem entregar sua vida para Jesus, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu rei a partir de agora. Outras que já fizeram de Jesus seu rei em determinado momento da sua vida, mas se afastaram, foram viver sua vida sob o seu próprio governo, tomaram a liderança de suas vidas em suas próprias mãos. Hoje você precisa devolver na mão do Senhor, dizer: a minha vida o Senhor governa. Você quer fazer isso? Nesse momento que nós estamos aqui encerrando, você pode vir e pedir oração para esses irmãos, eles vão estar aqui para servir você. Senhor, muito obrigado por essa reunião. Obrigado pelo seu cuidado, pelo teu amor. Obrigado por tua palavra que é poderosa. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma linda semana.